Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 5 de outubro, 27º domingo do Tempo Comum, Evangelho meditado, esse é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 17, versículo dos 5 ao 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, iríeis a esse sicômoro: arranca-te e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Quem dentre vós, se tiver um servo lavrando ou pastoreando, lhe dirá, quando ele regressar do campo: vem depressa e acomoda-te à mesa? Pelo contrário, não lhe dirá: prepara algo para comer. Finge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Acaso tem de agradecer ao servo por esse ter feito o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Meus irmãos, 27º domingo do Tempo Comum, e um pedido dos discípulos ao Senhor é: aumenta-nos a fé. A fé é uma realidade inerente ao ser humano. Todos têm fé em alguma coisa, em alguma pessoa ou mesmo no divino. O cristão vive da fé no Deus unitrino. Mais que uma adesão a uma doutrina, ele adere a um Deus que se manifesta de modo pessoal e comunitário, que é a sua igreja, enquanto ele é a cabeça, nós os membros. Este domingo vamos mergulhar nessa realidade que nos faz perseverar em meus desafios como simples servos obedientes do Senhor. A fé é essa abertura de confiança, de adoração a esse Deus de amor. As situações de injustiça e de provações fazem provar a fé. O clamor de Abacuque, lá na primeira leitura, Abacuque, capítulo 1, versículo do 2 ao 3 e capítulo 2, versículo 2 ao 4. Cheio de aflição, indagações ao Senhor, busca resposta à maldade, à iniquidade, à destruição, à prepotência, às discórdias que acontecem no meio do povo. Deus responde prometendo a salvação aos que acreditam nele, a quem tem confiança, abertura e adoração ao Senhor. A destruição virá para os que não seguem os seus caminhos, enquanto o justo viverá pela fé, porque confia no Senhor e não no império inimigo. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura, nos exorta em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, 13 e 14. Nos exorta a reavivar a chama do dom de Deus em meio às provações e aos desafios do anúncio do Evangelho. É preciso confiar no Senhor, que o capacitou com o espírito de fortaleza, de amor e principalmente sobriedade. Toda experiência com Cristo, com seu Espírito Santo e com a sua palavra anunciada por Paulo na missão, constitui o depósito da fé, que tem que ser defendida e transmitida aos irmãos, mesmo diante do sofrimento. Então, a fé é esse dom teologal. Se Deus não nos dá, nós não temos. Essa iluminação pela graça, no qual a gente tem que aderir com a nossa consciência, com todo o nosso amor e nossa liberdade. No Evangelho de Cristo, o Senhor nos adverte e adverte os discípulos em relação à fé,
e o seu fruto na humildade em servir. Os discípulos que refletem a comunidade cristã primitiva, desanimada na fé pelas provocações, pelas perseguições, todas as provações, solicitam ao Senhor que aumente sua fé. É um dom teologal, não é mera crença, não, vem de Deus. Então vamos pedir hoje mais do que nunca, nesse domingo, que o Senhor aumente a nossa fé. O Mestre nos responde contrastando a imagem do grão de mostarda, a menor das sementes, com o sicômoro, planta muito alta com raízes tão profundas que é quase impossível arrancá-las. Assim, o discípulo precisa ter a mínima condição de fé, como um grão de mostarda, para realizar inclusive algo impossível e ilógico aos olhos humanos, como arrancar um sicômoro da terra e plantá-lo no mar. A fé se desdobra no serviço humilde e obediente ao Senhor. Ora, como é que se move uma montanha, que não com uma pazinha todos os dias? Esse é o trabalho da fé. Você se abre a Deus, você confia no Senhor e você adora o Senhor, e as coisas vão mudar. As coisas vão mudar porque à medida que você for crescendo na fé, Deus vai te mandando a esperança. Assim que você for crescendo na esperança do Senhor, Deus vai mandar o seu amor, vai mandar a caridade. Então Jesus toma uma outra imagem de um camponês, seu servo. Esse jamais deve esperar reconhecimento ou privilégio do seu Senhor, mas sim assegurar-se simplesmente de seu serviço. O discípulo chamado a lavrar o campo e a pastorear o rebanho do Senhor deve trabalhar de forma desinteressada e sem recompensa. Ele faz o bem não porque vai para o céu ou porque ele quer ir para o céu. Não, porque é próprio de quem é filho de peixe, peixinho é. É próprio de quem é filho do amor, amar. A fé em Deus não exige bênçãos ou prodígios diante dos outros, como pensam os fariseus doutores da lei que querem sinal a todo tempo. A fé, ela é uma resposta à sua eleição gratuita, por amor, por graça, e confia em cada um de nós. Deixemos o orgulho e a grandeza de lado para assumirmos nossa pequenez de servo, seguro de nosso chamado, para que aí, cheio do Espírito Santo, poder afirmar como salmista no Salmo 95: não endureçais vosso coração como em Meriba. Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.